Olá, galera! Essa é a nossa segunda aula do curso de SES e hoje a gente vai aprender sobre seletores. Você provavelmente já deve ter se deparado com um código CSS semelhante a esse que está aqui na tela, com o seletor pai e os seus filhos logo à frente. No SES tem uma forma um pouquinho mais prática da gente fazer isso. Em vez da gente ficar repetindo sempre o seletor pai, a gente pode fazer dessa forma. Coloca o seletor pai, em seguida as regras pertencentes a ele, e dentro das chaves do seletor pai a gente vai adicionando os filhos, e assim a gente pode ir alinhando o nosso código, tá certo? Então vamos ver como fazer isso na prática. Deixa eu abrir aqui nosso arquivo da outra aula, eu vou apagar e vou começar a escrever um código semelhante àquele do nosso slide. Widget 100%, background 000, eu coloco o L, list style none, padding 20px0 e vamos colocar as LIs, color red, margem 0,20. Deixa eu ativar aqui no terminal o watch e agora eu dou um save aqui para ele gerar o nosso arquivo. Vamos dar uma olhadinha como ficou o CSS. Ele gerou o CSS da forma convencional, né, com o seletor pai e os filhos na frente. Então é isso. Uma dica sobre isso é: use com moderação. Mesmo no CSS comum, o recomendado é a gente ter 3 níveis. Se o seu CSS está com mais de 3 níveis de herança, alguma coisa está errada, tá certo? Então esse é um recurso bem legal do SES, a gente poder alinhar os nossos seletores, só que use com moderação, ok? A gente também tem como alinhar propriedades no SES. Observe nesse código que a gente tem font family, style, size e weight. A gente sempre utiliza esse prefixo fonte, então a gente pode aproveitar ele para fazer uma coisa legal. A gente pode escrever fonte 2 pontos, abre as chaves e só coloca o que diferencia nessas propriedades. Então coloca o family, style, size e weight. Vamos fazer aqui um teste. Vamos supor que aqui dentro dessa LI a gente tem o fonte, 2 pontos, family, não fonte family, só family, Arial, size 14, color, não tem fonte color, fonte weight, bold, e pronto. Aqui no terminal ele salvou. Vamos ver o CSS que foi gerado. Aqui, ele gerou as nossas propriedades completas, tá certo? Então você economiza algumas palavrinhas no seu desenvolvimento através dos seletores e propriedades alinhadas. Além de poder utilizar os seletores e as propriedades alinhadas, a gente também pode alinhar pseudo-elementos. Não só pseudo-elementos, outros tipos de seleção, como, por exemplo, essa do hover. Se você já fez um hover no CSS, você sabe que a gente põe esse 2 pontos hover na frente do elemento. Como fazer isso em SES? Muito simples. A gente vai colocar o e-comercial, 2 pontos hover dentro da regra do elemento principal, tá? Isso vai servir para before, para after, que são os pseudo-elementos mesmo, tanto para focos e tudo mais, tá? Então, sempre o e-comercial, 2 pontos e a regra que você vai colocar, tá certo? Vamos ver um exemplo prático com hover mesmo. Vamos supor aqui que dentro dessa neve tem um A e esse A tem um hover, um color
blue. Vou colocar aqui que a cor dele era red. E aí, quando fez o hover, ficou blue. Deixa eu ver aqui. Salvou o nosso CSS. Vamos ver como ficou. Aqui. Imprimiu as nossas regrinhas do jeito que nós esperávamos. Então, por hoje é isso. A gente viu como usar as propriedades aninhadas, os seletores e os pseudo-elementos. Então, agora um exercício que está na nossa apostila do GitHub. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O exercício da primeira aula é esse. Tem um CSS comum aqui e eu quero que vocês escrevam ele em SES utilizando o conteúdo da aula de hoje. Só o conteúdo da aula de hoje. A gente vai fazer os exercícios etapa por etapa, utilizando esse mesmo CSS, e aí a gente vai refatorando ele de acordo com o que for aprendido. A primeira etapa é só reescrever isso aqui utilizando os seletores, propriedades aninhadas e os pseudo-elementos, ok? Até mais!